Etimologia é a parte da gramática que trata da história e origem das palavras, e da explicação de seu significado. Algumas palavras derivam de outras línguas, possivelmente de uma forma modificada. Por meio de antigos textos e comparações com outras línguas, os etimologistas tentam reconstruir a história das palavras, buscando responder quando eles entram em uma língua, quais as suas fontes, e como as suas formas de significados se modificaram. Fonte: Wikipédia. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal How Bizarre, o canal que trará sempre os fatos mais bizarros e curiosos que acontecem ao redor do mundo, e fora dele. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para sempre ficar ligado nos novos vídeos. Aproveita e taca o dedo no like para ajudar nosso canal. Hoje falaremos sobre 7 histórias bizarras e curiosas por trás de algumas palavras. São histórias muito interessantes. 7. Nimrod. Nos Estados Unidos, Nimrod é frequentemente usado como um insulto para alguém que é desajeitado, tolo ou idiota. Mas esta palavra originalmente tinha um significado muito diferente. Nimrod é o nome do bisneto de Noé na Bíblia, e ele era considerado um poderoso caçador. Essa palavra só passou a ser associada a desajeitado e a tolice na década de 1980, e as razões para isso são bem interessantes. De acordo com uma teoria, o significado alternativo da palavra surge de seu uso nos desenhos animados do Pernalonga. Pernalonga foi perseguido implacavelmente pelo inepto caçador Hortelino, ou Hortelino troca-letras. Aquele coelho espertalhão e safadão às vezes se referia a Hortelino, na versão em inglês como Nimrod, para comparar sarcasticamente sua falta de habilidades de caça com as habilidades do poderoso Nimrod e da Bíblia. No entanto, devido ao público jovem entender mal o insulto e o sarcasmo, Nimrod tornou-se amplamente um termo usado para descrever alguém que era desajeitado ou idiota. Bem interessante, não é mesmo? 6. Assassin. Em inglês, existem 3 palavras distintas para se dizer assassino. Primeira, murderer, que significa assassino especificamente de um ser humano, de forma intencional. Segunda, killer, que significa assassino de forma acidental ou não. Refere-se a matar qualquer coisa viva. Terceira, assassin também tem o significado de assassino, mas com uma peculiaridade. Assassin é uma pessoa que comete assassinato de alguém famoso ou importante, como um presidente ou um papa, por motivos fanáticos, políticos ou religiosos. A história desta palavra remonta às Cruzadas. Naquela época, uma seita chamada Nizaré Ismaili operava no Líbano. Eles eram muçulmanos fanáticos que respondiam a um líder conhecido como o Velho Homem da Montanha. Essa seita foi responsável pelo assassinato de muitos líderes de grupos contrários. Os europeus ocidentais acreditavam que os membros de Nizaré Ismaili cometiam os assassinatos depois de consumir grandes quantidades de haxixe, o que os deixava bem loucos. Embora isso seja algo bem discutível, isso lhes valeu o apelido de Hashishim, que significa usuário de haxixe. Quando essa palavra passou a fazer parte da língua inglesa, já havia percorrido as línguas italiana e francesa e se transformado na palavra assassino. Interessante, não? 5. Quarentena. Nos últimos tempos, todos nós encontramos a palavra quarentena na televisão, no jornal, nas rádios ou nas ruas. Tudo isso por conta de um tal de coronavírus, uma vez que este termo tem sido associado à pandemia que nos assola. Quarentena é derivada da palavra italiana quarantino, que significa período de 40 dias. Na época em que a peste negra estava se espalhando pela Europa, as políticas venezianas ditavam que os navios que chegavam dos países afetados não podiam entrar nos portos. Eles teriam que esperar 40 dias para isso. O objetivo era garantir que nenhum caso de peste fosse trazido para o país.
De maneira semelhante, as pessoas que viajavam durante a pandemia de coronavírus receberam ordens de ficar em isolamento por 2 semanas para evitar a transmissão da doença. Deveríamos ser gratos por não usarmos mais o período de 40 dias como era usado antigamente. No entanto, você deve estar se perguntando como 40 dias foi escolhido como o período correto para isolar alguém. 40 é um número religioso importante no cristianismo. Os cristãos medievais acreditavam que Jesus jejuou por 40 dias no deserto e que choveu por 40 dias e 40 noites na história da Arca de Noé. A ideia de que as pessoas precisavam de 40 dias para se purificar se encaixava bem nas crenças religiosas existentes da época. 4. Músculo. Quando você olha para uma pessoa grande e musculosa, é bem improvável que a primeira imagem que surja em sua cabeça seja de um ratinho minúsculo. Assim, pode surpreendê-lo saber que a palavra músculo deriva da palavra em latim musculus, que significa pequeno rato. A razão para esta estranha conexão entre músculos e ratos é extremamente curiosa. Nossos ancestrais simplesmente pensavam que um bíceps flexionado se parecia muito com um minúsculo camundongo se movendo sob a pele de uma pessoa. Outro fato bem bizarro, não é mesmo? 3. Malária. A malária é uma doença transmitida por mosquitos e é caracterizada por febre alta, calafrios, tremores, dentre outros. No entanto, a história por trás do nome dessa doença vem de um grande mal-entendido sobre sua causa. Antes que soubéssemos que os mosquitos eram responsáveis por infectar humanos com malária, existia uma coisa chamada teoria miasmática. Segundo essa teoria, materiais em decomposição liberavam um vapor tóxico que causava doenças como malária e cólera, por exemplo. A palavra malária é derivada do italiano malaria, em tradução, para o português, ar ruim. Nossa, que grande mal-entendido! 2. Candidatos. Os candidatos a cargos políticos hoje em dia tendem a se envolver em grandes escândalos, principalmente os candidatos brasileiros. Na Roma antiga, eles estavam envoltos em togas brancas. Essas vestimentas foram confeccionadas especialmente para serem muito brancas, o que levou os homens que as usavam a serem chamados de candidati, homens branqueados, termo originado do latim candidus, branco puro. Curiosamente, essa palavra também é a base para a palavra cândida, que é um tipo persistente de fungo que pode ser difícil de eliminar. O fungo é branco e pode crescer bastante na língua, formando manchas brancas chamadas sapinhos. No entanto, a conexão entre um fungo irritante e os políticos é certamente interessante o suficiente para ser mencionada. 1. Câncer. A conexão entre o signo astrológico de Câncer e a doença de mesmo nome é baseada nos caranguejos. A palavra câncer é derivada da palavra em latim, câncer, que significa caranguejo. O signo na astrologia de Câncer é baseado em uma constelação que supostamente se parece com um caranguejo, embora realmente se pareça mais com um Y de cabeça para baixo no céu. Na mitologia grega, Hércules esmagou um caranguejo gigante sob o pé durante uma batalha com Hidra. Depois, Hera recompensou o caranguejo por seu serviço, colocando seus restos no céu entre as estrelas. Isso se tornou a constelação de Câncer. Agora, voltando à realidade, um tumor cancerígeno, geralmente cercado por veias e conexões inchadas, recebeu esse nome por conta de sua semelhança, parecido com um caranguejo de corpo arredondado, com pernas esticadas. A semelhança entre caranguejos e tumores cancerosos foi observada por vários médicos gregos antigos, incluindo Hipócrates. Que coisa interessante, né, pessoal? Então era isso. Se gostou, taca o dedo em inscrever-se e deixa um joinha. Sugestões de novos vídeos são bem-vindos no campo de comentários. Um abraço do canal Raul Bizarro. Fui.